propósito da nova ordem mundial, acredita que estamos perante este processo e acrescento perguntando como é que blocos regionais como os BRICS, o G7, a União Africana, a ASEAN, podem influenciar nesta mudança da ordem mundial multipolar? Pois, a nova ordem mundial, o que dizia Kissinger? Kissinger dizia que quando os Estados entendem que uma ordem é justa, então o sistema é estável. Mas quando entendem que o sistema é injusto, a ordem torna-se revolucionária. E nessa altura é mais ou menos isto. Estamos perante uma revolução no sistema internacional. Feito por quem? Por, essencialmente, dois Estados, a Rússia e a China, porque são eles quem detêm as manivela do poder, podem desafiar a ordem dominante atlantista. Mesmo vendo para a resolução da NATO de Madrid de há 2 anos, eles diziam isso claramente, no ponto 5º, que a Rússia é uma ameaça estratégica à segurança euroatlântica, que a China é um competidor estratégico para o domínio da economia e da tecnologia no sistema internacional. São esses dois players que podem, de certa forma, desafiar a hegemonia internacional do bloco atlântico. Mas qual é o empecilho que pode fazer com que isto aconteça? É que, de um lado, falta entre ambos quase uma comunhão de princípios, de valores e de visões, porque são Estados imperiais. É difícil que entre os Estados imperiais um reduza-se ao outro, né? Então, mesmo entre a Rússia e a China, há uma competição sobre quem pode ser, eventualmente, o Estado-guia entre os dois. Daí que, muitas vezes, entre os dois, há comunicações que dizem que não defendem o princípio de alianças. Ou seja, como é que a Rússia e a China podem redefinir a ordem internacional se não não assinam alianças do tipo NATO, isto é, alianças de defesa comum. A Rússia teve que recorrer à Coreia do Norte para estabelecer uma aliança de género, porque a China eventualmente não quis entrar em aliança coletiva ou de defesa coletiva com a Rússia. E também porque há um problema interno de conflito territorial entre a China e a Rússia. Isso é algo que pouco se fala. No âmbito do chamado século da humilhação, há territórios que, enquanto os outros Estados da Europa Ocidental devolveram-nos à China, a Rússia ainda continua a ocupar alguns territórios que fazem parte, historicamente, da China. Isso também pode complicar a ideia da comunhão de valores entre os dois. De resto, a questão também fundamental é esses blocos que Duda cita, por sua natureza, são blocos, digamos assim, divergentes entre si. Por exemplo, o G20 nasce como resposta ao Estado avançado, ou seja, o G20 nasce, G20, hoje acho que é G21, porque a União Africana também faz parte agora do G20, devia ser G21, mas pronto, então chama-se G20. O G20 nasce para substituir o G7, porque os líderes do G7 entenderam que a economia mundial não era mais dominada por todos os 7 Estados pertencentes ao G7. Os BRICS nascem com a ideia de ser uma alternativa ao G20. Acontece que os BRICS, quais são as instituições que os BRICS têm? Só têm o Banco Multilateral. Ora, como é que os BRICS podem ser uma ordem alternativa se tem apenas o Banco Multilateral e não passam disso, né? Não tem uma aliança de defesa coletiva, não tem uma instituição como a ONU, não tem instituições como a OMS, ou seja, a ordem internacional ela se rege com base em instituições multilaterais. E nessa altura, quais são as instituições que vigoram? São as mesmas que decorrem da Segunda Guerra Mundial. Daí que há a ordem internacional, né? Ainda não estamos perante uma nova ordem. Há uma ordem internacional que pode levar ao renascimento da ordem antiga, eventualmente com a divisão de poderes entre a China, a Rússia e os Estados Unidos, ou pode ser que nasça uma outra ordem
onde o bloco ocidental pode não ter a hegemonia desse sistema, mas não pode não ter o monopólio da hegemonia nessa nova ordem que poderá nascer, mas continuar a jogar um papel fundamental, porque os Estados alternativos não estão a encontrar o consenso sobre o nascimento de instituições que podem ser alternativas ao SWIFT, podem ser alternativas ao Banco Mundial, enfim, não há isto, né? Então, enquanto não houver isto, o que vai vigorar é esta ideia de revolução dentro do sistema que pode levar ao seu colapso ou pode levar ao seu renascimento. Muito bem.